Olá, eu sou o pastor Márcio Leopoldino e nós estamos iniciando mais um programa, O Povo de Deus em Foco. E hoje nós temos aqui uma programação recheada com pessoas muito especiais. São pessoas especiais e que têm uma mensagem de Deus e dentro desse contexto aí do viver social, uma mensagem que vai promover a sua melhora, a nossa melhora como cidadão e nossas responsabilidades diante da sociedade. Seja bem-vindo, você que nos acompanha aí no nosso programa, e eu quero deixar um texto da palavra do Senhor, e deixar uma palavra de esperança para você que tem vivenciado dias difíceis em diversas áreas da sua vida, por causa de uma série de problemas que nós vivemos no Brasil e, na verdade, podemos dizer no mundo, porque nós vivemos dentro desse conceito da globalização e tem coisas que acontecem lá fora que afetam o nosso Brasil e, consequentemente, a nós também. A Bíblia Sagrada nos diz, no livro de Mateus, capítulo 6, versículo de número 33, mas buscai, pois, em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É muito natural esta preocupação com as necessidades do cotidiano. Então as pessoas têm necessidades financeiras, têm necessidades psicológicas, emocionais, têm necessidades familiares, profissionais, no campo, na realização intelectual. E às vezes a exacerbação desta preocupação leva a uma ansiedade crônica. Nós temos visto hoje pessoas viver essa ansiedade, esse excesso de futuro e perdendo de viver um pouco mais o presente e ocupar-se do presente e trabalhar-se com o presente. Não que ela deva viver uma vida fugaz e sem deixar de se preocupar com o futuro, mas tudo tem que ser com muito equilíbrio. Então, vivermos o presente com uma vida centrada em Deus vai definir como será o nosso futuro e tudo aquilo que nós necessitamos. A palavra de Deus diz que se eu, você, nós, se priorizarmos o reino de Deus, se priorizarmos as coisas do Senhor, se deixarmos que Deus seja Senhor, que Ele governe, que Ele domine, que Ele seja soberano nas nossas vidas, todas as demais coisas. E essas todas as demais coisas que seria acrescentado são as necessidades básicas do dia a dia. Deus não quer que você tenha necessidades das coisas básicas do dia a dia. Deus quer te honrar e te abençoar no contexto espiritual, financeiro, familiar, sentimental e profissional. Fica com essa palavra e que Deus te abençoe. Pois bem, hoje nós estamos recebendo aqui conosco a nossa querida, uma pessoa que tivemos o privilégio de conhecer, Lorraine Lindoso. Ela é presidente do Partido dos Republicanos, aqui em Osasco, e tem representado as mulheres, bem como as necessidades do povo, do cidadão osasquense, e com certeza essa visão humanitária dela não se concentra só dentro da região de Osasco, mas também preocupa-se com outros lugares e com outras pessoas. E Lorraine Lindoso, todos a devem, ou muitos devem conhecer pelo sobrenome aí, né, por causa do esposo. Ela é casada com o doutor Lindoso, que é vereador aqui na cidade de Osasco, já foi presidente da Câmara, e com expectativas aí, pelo que dá para entender, para áreas mais avançadas da política dentro de Osasco. Seja bem-vinda, Lorraine, que bom te receber. Obrigada. É uma alegria, um privilégio ter você conosco. Obrigada, pastor Márcio, pelo convite. Fiquei feliz, ainda mais esse mês de março, que é o mês das mulheres, aí que nós comemoramos o Dia das Mulheres. Obrigada mesmo. Verdade, verdade. Foi domingo, né? Domingo, 8 de março, Dia Internacional das Mulheres. E olha aí que legal, gente. Hoje nós vamos receber a Lorraine Lindoso, que é presidente de um partido político, e ela é serva de Deus, é cristã, ela é evangélica, serve ao Senhor. E aqui nós vamos já começar de forma polêmica, quebrar um paradigma de pessoas que acham que política e religião não se discute. O que você acha disso? Eu acho, concordo plenamente, e concordo que a política e a religião andam juntas, e tem que andar. Nós temos que colocar pessoas de Deus na política, temos que servir a esse Deus. Então eu concordo aí com a sua afirmação, pastor. Pois é, e hoje nós vamos falar com essa mulher incrível e tem representado as mulheres, hein?
e super capacitada. Ó, só para você ter uma ideia, hein? Ela é formada em administração de empresa pela Mackenzie, e a Mackenzie não é fraca, hein? E aí nós temos, ela tem uma graduação em gestão pública e com um MBA aí em auditoria e controladoria. Então, em questão de preparo intelectual, ela tem bastante para representar aí as mulheres, para lutar pelos direitos das mulheres e pelo cidadão de Osasco. Esse é seu papel, né? Lutar pela mulher, pelo cidadão osasquense. Você já viu que em casa o Lindoso ganha dinheiro com a medicina e eu controlo o dinheiro em casa, né? Então ele sempre brinca, fala, ó, eu ganho, mas ela que administra em casa. Ele ganha e a mulher administra. É isso E mesmo. isso é bom dentro dessa sociedade, né? Que a cada dia mais está caindo por terra esse lado machismo, né? Esse do homem comandar tudo, e é o homem que tem a direção de tudo. Nós vemos hoje aí, dentro da política, nós vemos a quantidade de homens, ela é esmagadora dentro da política, né? Seja dentro da Câmara dos Vereadores, na Prefeitura, na Assembleia Legislativa, e aí parte lá do Congresso Nacional. Brasil, nós nunca elegemos uma mulher. Não, tivemos uma. Tivemos uma mulher na presidência da República. Foi meio traumatizante, né? Enfim. Então, assim, é um desafio, né, Lorene? Como tem sido, assim, você como mulher está entre política e tubarões, né? Como está entre esses tubarões? E foi muito engraçado quando o Lindoso, é que eu chamei ele em casa de Elissandro, né? Mas quando o Lindoso veio falar assim, olha, tem um partido que está vindo para o projeto e eu quero você como presidente. Eu falei, eu não. Não, você tem várias pessoas. Não, eu não. Ele falou, sim. Fora que você é uma pessoa de confiança, eu admiro e sei que você vai conseguir tocar isso muito bem. E a gente precisa mudar esse paradigma. Aí eu falava assim, amor, eu tenho condições? Ele falou, tem. E foi bem legal. E veio nessa construção. Hoje o partido está crescendo de visibilidade na cidade. Temos pré-candidatas, mulheres bem representadas. A gente teve apoio, por exemplo, da nossa pastora Cristiane Selegato, que já se prontificou a ser pré-candidata a vereadora, né? Uma mulher de Deus, uma serva de Deus. Então, esses apoios fazem com que seja fortalecido ainda mais esse propósito aí que Deus colocou. Então, essa escolha para você ser presidente do Partido Republicano tem, de certa forma, uma influência aí do Dr. Lindoso. Isso mesmo, indicação E dele. achei engraçado e legal essa fala sua sobre ele te conhecer, nem ninguém melhor, porque é seu esposo, conhecer o seu caráter, conhecer sua identidade, seu potencial, porque hoje em dia, às vezes, nós vemos pessoas entrando na política e eu sou um pouco contra isso. E já quero deixar bem claro aqui, nada contra pessoas de classe social baixa entrar na política. Eu sou contra pessoas despreparadas dentro da política. Porque nós já vivemos um tempo no Brasil, do camarada porque ele era um bom humorista, porque ele era um bom jogador de futebol, mas o cara não tinha nenhuma formação, nenhum preparo para o campo da política. Mas porque ele era um bom humorista, porque ele era um bom jogador de futebol, aproveitou a popularidade e, de certa forma, as massas, eu não quero que você se ofenda, mas as massas são manipuláveis, principalmente por quem detém o poder da fala, mas o fato das massas ser manipuláveis não significa que quem detém o poder da fala tem que ser antiético e abusar dessa autoridade, desse poder que ele tem. A ética deve prevalecer, mas nós vemos isso. Então, a popularidade de alguém levou muitas pessoas a serem eleitas. E isso é muito perigoso. Então, quando a população elege, quando a população vota com a emoção e não com a razão, não com o pensar. Então, nós temos que pensar. Então, a pessoa pode ser de classe social baixa dentro da política, não tem problema a classe social. Agora, ela deve buscar um preparo, porque é a responsabilidade. Você concorda comigo, doutora? Concordo plenamente. Inclusive, dentro do partido hoje, em Osasco, do Republicanos, nós temos feito reuniões quinzenais, temos preparado os pré-candidatos, né? Porque, eu quero ser vereador, mas por que você quer ser vereador? O que te fez alcançar essa cadeira? Qual o objetivo? O que você vai fazer pela nossa cidade? Então, as pessoas têm que ver isso, porque são nossos representantes hoje do partido político, né? Então, isso tá mudando e tem que mudar, né? A gente percebe que está nessa evolução.
Eu vejo que a política no Brasil parece que ela ela tem ganhado uma nova faceta aí, né, de uns tempos para cá. Nós percebemos que a coisa perdeu aquele colegiado, a expressão correta seria meio que nós tínhamos antigamente do voto do cabresto, que por mais distante que pareça as oligarquias, né, parece que isso ainda era meio presente no Brasil até as últimas eleições que nós tivemos para o Congresso, né, para o alto posto do Executivo, onde foi eleito o nosso presidente. Então, assim, nós vemos que a política tem ganhado uma nova face, uma nova roupagem, né? Total. E essa mudança, eu posso falar por experiência própria, em 2016, a campanha de vereador do Dr. Lindoso. Sim. Né? Me emociona porque foi um projeto de Deus, né? Ele sentiu no coração de sair. Veio o pedido na época do Dr. Celso Giglio, né? Eu preciso de um médico como candidato a vereador. Ele sentou em casa, falou, vamos? Eu falei, vamos, então vamos. Você sente no coração? Sente. Então, tá aqui, então vamos. Orar a Deus, vamos conversar, então... E ele não fez um trabalho grandioso igual outros candidatos estão acostumados, porque o pessoal vira e fala assim, olha, você vai ser candidato a vereador em Osasco. Osasco é o segundo PIB do estado, o sexto do país. Ser vereador em Osasco Não, mas não é só o status, não é só o poder. O que você vai fazer pela cidade? Quais são os seus projetos? Que a gente volta naquela pergunta. E aí o Elisandro o Lindoso foi com a cara e a coragem. Foi pedindo os votos para os pacientes, foi conversando com as pessoas, dialogando. Você não via aquele tipo de campanha tradicional que o pessoal fazia na rua, que estava acostumado, que mudou, que é o pessoal com bandeira no farol. Você não via nada disso do Lindoso, porque o Lindoso não tem esse perfil. Né? O Lindoso é do conversar, é do carinho, é do olhar olho no olho, falar, tá aqui o meu coração, é isso que eu quero para minha cidade. Relacionamento. Né? Total, total. E aí tivemos a grata surpresa, ser o mais votado da cidade. E eu achei interessante que uma oportunidade que eu tive de conversar com você, a sua fala foi incrível, de que na hora que ele foi eleito, vocês nem soube que vocês, em vez de ir para um comitê, vocês foram para a igreja, esperar um resultado na igreja, em oração, buscando a Deus. Tô arrepiada, foi. E eu lembro que estava tocando uma música, que é o Chamado, e a gente chegou lá na igreja... Ganhamos, porque a igreja se mobilizou tudo, né? A igreja também foi o nosso sustento, né? Foi oração, mobilização. Nossos pastores, que é o pastor Júlio e a pastora Cristiane, foram fundamentais para nós, né? Pastora Cristiane Selegato. E pastor Júlio Selegato. Tem sido seus pastores? Sim, nós congregamos lá desde 2015. Nós dizimamos, né? Não só frequentamos a igreja, mas temos um compromisso com a igreja, que isso é o mais importante. Sim, isso é muito bom. Então, assim, eu achei muito incrível essa atitude, porque normalmente nós estamos acostumados, né, o cidadão brasileiro está acostumado com um político que sai da sua cadeira, lá dentro do seu gabinete, que sai da sua casa, para ir às ruas quando está chegando próximo à eleição. E eu achei isso muito interessante. E eu já pude observar, ver isso no doutor Lindoso, no seu jeito de ser, de estar com as pessoas, de relacionar. Aliás, acho que é um princípio também, que vem também, não é que vocês passaram a ter isso depois da igreja, mas que também lá dentro da igreja, onde vocês frequentam hoje, pastora Cristiane Selegato, pastor Júlio, tem muito isso, ensinar o membro a relacionar-se um com o outro, viver, conviver ali. Isso, querendo ou não, traz essa paixão, fazendo ela aflorar, ficar maior no coração de vocês, eu acredito. E muito, inclusive eles são acessíveis, são pastores, porque a gente já observou outras coisas. Nós já visitamos várias outras igrejas, pastor, não tem como não ir, né? Até pelo compromisso que o marido tinha quando foi presidente da Câmara. E você vai observando o jeitinho, não tem pastores melhores que a gente poderia ter, sabe? Como mentores. Fui discipulada pelo pastor Júlio, foi lá que eu aceitei Jesus, a pastora Cristiane me batizou. Então... Que legal. Eu tenho uma história aí. Porque até então eu era de outra igreja, né? Eu era católica, tinha uma outra religião, mas a forma que eles pregam, que eles ensinam, a pastora Legal, então você veio do catolicismo. Vim. Normalmente, né, pela sua... uma análise que a gente faz do perfil da pessoa, então você vem de uma família tradicional. Total. Tem... Casamos na igreja católica, tive tudo isso.
E aí o Lindoso é de uma família, a mãe dele é evangélica, o pai dele é católico, né? Mas eu não penso na igreja A, B, mas é o que ela te representa, o que ela traz para o seu coração. Sim. Né? O cristianismo como um todo, né? Então, isso que foi. E a forma que eles pregam, principalmente a pastora Cristiane, o pastor Júlio nos ensina, isso foi que foi me cativando, entendeu? E esse envolvimento com a política, isso vem de tradição, vem de família, até vi outros casos assim, ou você é a primeira da família a se envolver, como que é essa questão toda? Olha, meu avô, eu brinco, eu falo, se ele estivesse vivo, mas a minha avó tá e eu vou te contar um segredo. Meu avô foi emancipador de Osasco, né? Ele foi vereador na primeira legislatura. Naquela época não tinha salário, né? Porque tinha acabado de emancipar, estava na época da guerra, foi preso, né? Na época do militarismo. E aí emancipou. Teve a primeira eleição, o Irante foi prefeito, meu avô foi um dos vereadores. Aí ele virou segundo secretário da mesa. Eu fui descobrir isso depois que o Lindoso virou presidente, que eu fui ver os registros, e aí me mostraram, né? E naquela época meu avô dizia que o partido dele era o partido do ideal, que ele era idealista. Ele idealizava algo pelo bairro dele, pela cidade dele. Ele veio de Pernambuco, ele era nordestino. E minha avó hoje tem 95 anos, né? Super lúcida. Que legal. E ela fala assim, se seu avô estivesse vivo, ele estaria orgulhoso, aonde ele estiver. Aí toda vez que eu ligo para ela, ela fala assim, Lorraine, como é que tá a política? Como é que tá a política? Toda empolgada. Eu falo, vó, tá bem, tá tudo bem, estamos caminhando. O Lindoso está fazendo um belo trabalho, o pessoal tem orgulho do trabalho dele, né, como presidente da Câmara, como vereador, tá caminhando. Então vem de uma família envolvida. Quer dizer, como diz existe um adágio popular que diz não caiu de paraquedas, né? Tem um histórico, né, de alguma maneira. Minha mãe era cabo eleitoral, assim. Minha mãe gostava de política, mas não de cargo, né? Nunca nenhuma pessoa da família teve cargo eletivo e tal, mas gostava da política em si. Porque a gente entende que a política é uma ferramenta para mudar umas políticas públicas da sociedade, por exemplo. Sim. Entendeu? Então, se você colocar pessoas certas, você consegue ter mudanças que você espera. Entendeu? É interessante. Então, nós temos aí uma Lorraine hoje casada com um vereador, que é o Elisandro, né? Lindoso. Elisandro Lindoso. Que ele não era vereador. Que não era vereador, que já tinha uma profissão, médico, ou seja, bem formado, realizado nesse quesito financeiro, intelectual. Ascende de uma família que já teve alguém envolvido com a política, inclusive o seu avô, né, quando emancipou, como você me falou aí, que trabalhou de graça, né, na política, isso é incrível. Comunga a mesma fé que nós aí em Cristo Jesus, a evangélica, é serva de Deus, com um pastor aí, um pastorzaço, aliás, que é o pastor Júlio Selegato, pastora Cristiane Selegato. Então, uma serva de Deus com um exemplo, com um testemunho, com uma história. Então, isso é muito importante. As pessoas que estão em casa, é muito importante vocês entenderem isso aqui. Porque, às vezes, o cristão, ele acha que ele tem que ir lá votar, cumprir o seu papel de cidadão. Aliás, ele acha que o papel de cidadão, alguns, acham que restringe só isso. Ir lá, votou, foi para casa e esqueceu. Quando, na verdade, não é assim. Você tem que votar, você tem que acompanhar o seu candidato, observar o que ele está fazendo, os projetos dele, como ele tem trabalhado, se necessário ir às ruas, protestar, e tudo isso é viável, faz parte da democracia, e isso aqui faz parte da cidadania, do ser cidadão, isso aqui faz parte de política, a pessoa tem que acompanhar. E nós, assim, no meio evangélico, nós precisamos mais do que nunca quebrar esse paradigma de achar que política não é lugar para servo de Deus, não é lugar para cristão. E aí eu gosto muito dessa frase que eu usei no início do programa, que diz, foi uma pergunta, na verdade, política e religião se discute? E aí a minha afirmação acerca disso é a seguinte: por muito tempo os evangélicos os cristãos não quiseram debater política e religião. Por causa disso, os altares estão cheios de falsos profetas e a política,
eu vou usar um linguajar bem chula, está cheio de vagabundo, de bandido, um monte de pilantra. Por quê? Porque às vezes não quiseram debater políticas públicas, não quiseram debater política social, o cidadão e o candidato, o seu candidato. Isso aqui é muito sério. Aliás, a Bíblia Sagrada, Lorraine, ela nos fala muito dentro dessa questão política. Existe um texto da palavra de Deus, eu acho incrível. Olha isso aqui. Provérbios 28:16. Olha o que está escrito. O governante sem discernimento aumenta as opressões, mas os que odeiam o ganho desonesto prolongarão o seu governo. Então, olha só, esse governante, esse político, sem o discernimento, sem o entendimento, sem a sabedoria, sem o caráter, está dizendo que esse tipo de pessoa aumenta a opressão. E nós vemos isso na política brasileira. E aí diz que aquele que odeia o ganho desonesto, aquele que é contra a desonestidade, ele vai perpetuar no poder. É claro que isso aqui deve ser analisado com muita cautela, porque nós vemos hoje políticos perpetuando no poder sem ter caráter, sem ser honesto, sem ser decente, porque tem dinheiro, manipula o povo, manipula as pessoas, nós temos muito disso. Mas a verdade é que nós estamos vivendo cada dia, e dias melhores, em que o cidadão está acompanhando o candidato. E se o camarada não tem caráter, não é honesto, não é decente, tem que colocar para fora mesmo. E os que têm demonstrado trabalho, corrida atrás e honestidade, nós temos que reelegê-los para estarem no poder, governando, administrando, e assim o cidadão consiga respirar. Você concorda com essa ideia, Lona? Eu concordo, mas eu completaria com uma coisa. O que tem acontecido também é que no decorrer desses anos, muitas pessoas decepcionaram nós eleitores. Sim. E hoje as pessoas estão descrentes com a política. Você anda na rua, as pessoas não querem votar, elas têm raiva de você, elas já olham assim torto, inclusive dentro da igreja também. Sim, dentro da igreja. A gente já tem esses, né? E as pessoas não entendem que, na verdade, tem pessoas boas e ruins em tudo quanto é lugar. Sim. Não é só na política, entendeu? Dentro da igreja, tem pastor que não presta, tem pastor que presta, tem padre que presta, tudo. Entendeu? Dentro de outras profissões da medicina mesmo, dentro da minha, tem gente que rouba, tem gente que é honesto, tem contador que é honesto. Então, tudo isso. Só que as pessoas têm que entender que existe uma esperança. A gente tem que escolher pessoas boas, sim. Nós temos que avaliar, não ficar alienados à política, Sim. né? Para poder colocar pessoas boas, né? E não deixar esse sentimento de chateação, de revolta, fazer com que a gente fique alienado mais ainda e não queira votar. Entendeu? Ou não queira participar do processo político. Verdade, bem observado. Eu costumo dizer que são os 3 P's que estão em descrédito hoje na sociedade. É o policial, é o pastor e o político. E nós temos que mudar essa mentalidade e querer generalizar. Achar que todo mundo é bandido, que todo mundo não tem caráter, que todo mundo não presta. Foi bem observado. Então, assim, tudo é questão de observar, de olhar. Existe muita gente boa em todas as camadas, em todas as classes sociais. Assim como a corrupção ela é sistêmica, ela está da classe alta à classe baixa, a honestidade, a decência, ela também está em todas as áreas, da classe baixa à classe alta. E inclusive entre políticos. Às vezes alguns cristãos dizem, político e cristão, o cristão não pode ser político. José foi governador do Egito e foi honesto. Daniel esteve envolvido na política lá na Babilônia e foi honesto. Zorobabel foi governador em Judá, era político e foi honesto. Quando nós lemos e amamos a história como do rei Davi, por exemplo, ele era rei, é um tipo de política. É política, na verdade. Então, assim, eu acho muito interessante isso. Nós temos que acompanhar os projetos, as ideias. Isso mesmo. E eu acho assim, pelo que eu tive conversando ali um pouquinho com você já, né? Os projetos do seu esposo, doutor Lindoso, tem feito um trabalho bom. Extremamente. Quando ele assumiu já no coração dele de fazer mudança. E ele fez, cortou celular corporativo, cortou carro oficial, reduziu o contrato. Ele fez uma política austera de mudança. O celular corporativo, foi ele que cortou, então? Foi ele que cortou. Carro oficial também dos vereadores, foi no ele caso? que cortou. Ele que cortou. Reduziu contratos, foi ele que reduziu. Reduziu os contratos. Tinha contratos lá que ele reduziu em mais 50%, né?
corte de cargos, ele reduziu em 50%, e ele fez com todas essas ações Os cargos, desculpa, o cargo também Cargos. cortou em 50%. 50%. Então isso gerou uma economia muito grande para os cofres Muito públicos. grande. Ele gerou uma economia nesses 2 anos de mais de 30 milhões. 2 anos. 30 milhões. Tanto que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo avaliou em 2018 a Câmara de Osasco como a segunda mais econômica da região. Só perdemos para Carapicuíba, porque tem um orçamento muito pequeno, né? Então a Câmara dos Vereadores em Osasco ficou como a segunda Na gestão dele, na mais gestão do econômica doutor Lindoso, mais econômica. da região. Da região. E isso ele sente orgulho, né? Porque ele pensa, é zelo, porque nós pagamos impostos com a clínica, né? Então, fala, não, eu vim aqui para fazer o certo. E quais são então as perspectivas agora sua, do doutor Lindoso, dentro desse contexto aí? Você já é presidente de um partido. Sim. Qual as suas expectativas? O doutor Lindoso agora veio para o Republicanos, pelo que eu fiquei sabendo, né? Veio, Qual a expectativa dele aí? O que nós podemos esperar de Lorraine e doutor Lindoso aí nas eleições? Temos aí as eleições chegando agora, como que está isso aí? Temos em relação a Lorraine aqui como presidente do partido, é fortalecer o Republicanos na cidade de Osasco, é sair do patamar de um vereador para a gente poder eleger mais vereadores na cidade, ter mais representatividade com os nossos eixos de pensamento, né, com políticas públicas adequadas, tentar eleger aí mais mulheres na política, né? Pastora Cristiane Selegato é uma, né? É uma delas, das nossas né? pré-candidatas a Pré-candidatas. vereadoras, isso mesmo, Bom. né? Temos outros nomes também. Então é importante fortalecer aí o partido para bem com representatividade. Em relação ao doutor Lindoso, eu vou falar da esposa, Lorraine. Eu falo que eu sou cabo eleitoral número 1 dele, né? Acredito. É a primeira cabo eleitoral. E torço muito, acho que meu marido vem numa proposta do que a gente está esperando mesmo, entendeu? Então, ele hoje é pré-candidato a prefeito da cidade. Pré-candidato à prefeitura. A prefeitura. Olha aí, ó. prefeitura. É uma novidade, né? E o Lindoso é 10, é pelo Republicanos. Olha aí, ó. O Lindoso vai ser Top. 10. Top, que bom. Então, olha só. ele vem com essa esperança, porque as pessoas têm pedido. E foi uma grata surpresa, né? Quando as pessoas começaram a falar, doutor, você é candidato, né? Candidato a prefeito, o que você pensa? E ele sempre analisando, muito ponderado. O Lindoso é bem calmo. Enquanto eu sou mais agitada, ele é calmo. Muito ponderado, sempre pensando, orando, confirmando, né? Para ver se era isso mesmo o projeto de Deus para nossa vida. Porque é uma batalha, né? A gente larga a casa, larga a vida, larga tudo, mas nós dois amamos o próximo. Então, se dedicar a uma cidade onde nós moramos, vivemos, né? É maravilhoso poder fazer isso. Olha aí, ó. Que bom. É uma pena que nosso tempo está acabando aqui com a Lorraine Lindoso, presidente do Republicano, esposa do doutor Lindoso, aí pelo que já vemos aí, então, um pré-candidato, né? A Prefeitura de Osasco, novidade para Osasco. E alguém que já tem feito história, preparado intelectualmente, temente a Deus, servo do Senhor, respeita todas as religiões, tem uma mulher do lado e na política que mostra e dá a entender que não é machista. Eu queria falar, mas nosso tempo já foi, hoje aí, eu vou resumir aqui, nós temos, as mulheres têm 30% do direito às vagas, né? Dentro do pleito eleitoral, né? Uma das propostas da Lorraine nessa luta dentro da questão de política é acabar com essa ideia de cota para que mulher não seja meio que como que a coitadinha na história. Ela tenha direito tanto quanto o homem. É uma coisa muito importante, pastor, vamos ter falado sobre isso. Até porque hoje na Câmara nós só temos 3 vereadoras de 21. 3 vereadores de 21 vereadores. Então, na hora que você vai discutir políticas públicas voltadas para a mulher, você não vai discutir com um homem. Você vai falar sobre o seu corpo, sobre a questão do aborto, por exemplo. O homem vai entender o que a mulher sente. A questão de violência doméstica, por exemplo. Então, é difícil. Você tem que ter mais mulher representando, né? Sim. E aí eu faço um convite para as mulheres. Quem quiser vir para o Republicanos 10 aí, venha fazer parte dessa família, né? Venha falar conosco aí. Então, o Partido Republicano está aberto para quem quiser vir fazer parte, as mulheres aí, tem uma mulher representando vocês, os homens não se sintam ameaçados, é uma mulher super capacitada, mas uma mulher que
tem princípios bíblicos, princípios divinos, e que ela não precisa se preocupar. Ela entende sobre direitos iguais. O homem tem um direito dele e a mulher tem um direito, e esses são iguais, devemos lutar por isso. Fica aqui meu agradecimento. Muito obrigado, Lorane, por nos receber. Aliás, por vir, né, na verdade, no nosso programa. Nos recebeu na sua casa, tivemos o privilégio. E hoje nós estamos te recebendo aqui, em nome da Connect Vida, do programa O Povo de Deus em Foco. Nós queremos te agradecer. Pastor Márcio, é uma bênção em Osasco. Continue com esse trabalho maravilhoso. Eu que agradeço de dar a oportunidade para nós, poder falar um pouco do nosso trabalho. Só queria mandar um beijo pro meu marido, lindoso, Sandro Lindoso. Um beijo, amor. Te amo, obrigada. E para todos os nossos telespectadores, obrigada. Ok. Então nós vamos ficando por aqui. Voltamos no próximo bloco com a entrevista com uma pessoa incrível. Só deixar um recadinho, é muito importante. Dia 15 agora, pessoas estão querendo fazer manifestações nas ruas por uma causa. Alguns políticos têm dito sobre não ir às ruas por causa do coronavírus. Há poucos dias atrás, nós tivemos o carnaval. E eu não vi nenhum político, talvez houve, mas eu não vi nenhum político se manifestando, dizendo que não devia ir. Talvez houve, só que eu não vi. Então, essa preocupação que alguns têm apresentado, eu vejo mais como uma manipulação. Na verdade, uma preocupação porque a quem e a que o cidadão está indo às ruas. Então, vista a sua camisa amarela, meu conselho, coloca uma máscara no rosto, passa o seu álcool e partiu, bora para a rua, bora manifestar. Olá, meus irmãos, nós estamos de volta com o nosso programa O Povo de Deus em Foco. Eu gostaria de deixar uma mensagem poderosa de Deus para a sua vida, porque tem muito a ver com esse bloco, com essa parte do nosso programa, intitulado Eles Vieram das Trevas. Evangelho segundo escreveu São João, Evangelho de Cristo segundo escreveu São João, capítulo 8, versículo 32, é um texto muito conhecido. E ele diz o seguinte: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A busca pela libertação, pela transformação de vida e na vida, tem sido alvo da sociedade em um todo, desde tempos mais remotos. São diversas as áreas em que pessoas se sentem presas, no campo psíquico, nas emoções, pessoas que são escravas, por assim dizer, de pensamentos promíscuos na orgia, pessoas que têm uma mente viciada na pornografia, pessoas que têm uma mente viciada em jogos, pessoas que têm uma mente viciada, hoje é classificado como uma doença, ou há muito tempo, né, o cleptomaníaco, tem condições, mas que rouba, que furta. Então, é um problema que pessoas buscam a libertação. Aí tem pessoas buscando a libertação da dependência química, do tóxico, do álcool, seja das drogas lícitas ou das ilícitas. E a Bíblia Sagrada, ela ressalta isso, o poder que existe da libertação, na verdade escrita que é a Bíblia e na verdade manifesta, viva que é Jesus de Nazaré. E hoje nós estamos recebendo no nosso programa uma pessoa incrível, um homem de Deus, uma pessoa com uma história motivacional, motivadora, porque ele veio das trevas para a maravilhosa luz de Cristo e hoje ele tem influenciado multidão de pessoas para também vir para a luz e poder viver uma vida nova de paz, de alegria e de felicidade em Cristo. Hoje ele trabalha reintegrando pessoas socialmente e hoje ele vive um grande desafio no século XXI de ajudar tantas pessoas que estão aí marginalizadas, vivendo as margens da sociedade. Ele é pastor, é bacharel em teologia, é um conferencista internacional, já viajou aí esse Brasil e outros países fora, com uma experiência, uma história linda. Está conosco, carinhosamente conhecido como Pastor Naldinho. Seja bem-vindo, meu amigo, prazer recebê-lo. Amém. Pastor Márcio, boa tarde a todos os telespectadores, é um prazer, né, muito grande. Já era para ter vindo, mas por conta de agendas e compromissos, né, conseguimos hoje então ajustar aí esse tempo. E vai ser um tempo muito bacana, vai ser um tempo muito bom.
não saia daí, peça para os seus amigos, né, conectar. Eu tenho certeza que vai ser muito válido, né, e vai ser muito rico esse programa no dia de hoje. E nós vamos aqui realmente falar sobre o que Deus pode fazer, né, o que Deus ele pode transformar na vida daquele que permite, né, daquele que deseja essa mudança. Então, realmente, ele tem o poder de tirar o cidadão das trevas e trazer para a luz. Ok. Como família, quem é o pastor Naldinho? Pastor Naldinho vai completar 46 anos de vida. Tenho 4 filhos, né? Um filho de 27 anos, um de 26, vai completar agora em abril. 2 filhas de 20 anos. Vou fazer agora 28 anos de casamento. Olha que maravilha. Estou com a minha esposa, está indo para 32 anos. E sou avô de uma neta, que é a Luísa, que agora dia 14 completa 14 anos de idade. Pastor há 20 anos. Estou no Evangelho há 27, né? E fiquei 7 anos desses 27 anos como itinerante, viajando aí todo o país. Que bacana. Uma história bonita, né? No século XXI, nessa era pós-moderna, em que a família tem sido bombardeada de todas as maneiras que se possa imaginar. E aí nós temos aí um belo exemplo, um casamento duradouro, um relacionamento longo e com frutos, filhos trabalhando, bem formados, pelo que eu conheci alguns, e uma vida digna, e o pastor Naldinho presidindo uma grande igreja, é pastor da igreja, da comunidade Getsemane, é isso, pastor? É isso. Eu estou pastoreando há 20 anos, né? E fundei a Getsemane há 16 anos. Dezembro agora completa 16 anos, né? Comunidade Evangélica Getsemane, e sou fundador também da Casa de Transformação Getsemane, que é onde nós cuidamos de dependentes químicos. Eu faço esse trabalho com dependentes químicos há 27 anos. Olha aí. Eu costumo dizer que ministério se constrói com experiência e com história. E pelo que nós já conversamos aqui nos bastidores em off com o pastor Naldinho, o que não falta é história. O que não falta é experiência de vida com Deus. E pela idade, o pastor Naldinho apresenta-se muito novo, muito jovem, né? E aí ele tem um perfil bem arrojado, bem estiloso, bem diferente. E o pastor Naldinho veio de um estilo de vida, de uma história todo tatuada, essa coisa toda. É bem diferente daquele pastor tradicional que as pessoas estavam acostumadas. Também por causa do vínculo, da vida, de onde ele veio. E falando dessa questão, pastor, de maturidade, de experiência, de história, se constrói com experiência. O senhor tem muita experiência, tanto no campo pastoral, na área em que o senhor atua, reintegrando socialmente pessoas que vivem às margens da sociedade, na questão da vida outrora, antes de conhecer Cristo. Quanto tempo que o senhor conheceu Jesus mesmo? Pastor Márcio, eu estou no Evangelho há 27 anos. 27. Né? Vai completar 27 anos. Mas eu passei alguns anos da minha vida envolvido com a criminalidade. Eu nasci e cresci em Osasco, né? Hoje eu moro em São Roque. Minha igreja é em Osasco, sou pastor em Osasco, mas eu cresci aqui no Jardim São Victor. Um bairro onde a criminalidade imperava nos anos 80, né? Eu nasci em 74 e acabei me envolvendo ainda criança com o crime. De 7 para 8 anos de idade, eu já fazia uso de maconha, de lança-perfume, conhecia cocaína com 12 anos de idade. Nossa, né? Muito precoce, E me envolvi com assaltos, me envolvi com tráfico de drogas. Eu cheguei num estágio onde a minha própria família não acreditava que eu fosse passar dos 15 anos de idade. Preso, né, menor de idade, quando maior de idade. Então eu tive uma vida bastante atribulada. Nós estávamos falando agora há pouco sobre um texto em Atos capítulo 3, quando Pedro se depara com um paralítico na porta do templo Formosa. Ele disse para o paralítico: eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Porém o paralítico permanece sentado. Ele estende a mão para o paralítico e o coloca em pé. E eu entendo que Pedro, ele só estende a mão ao paralítico e o coloca em pé, porque um dia alguém fez isso com ele. Ele desce do barco,
começa a caminhar sobre as águas para ir ao encontro de Jesus, mas quando ele percebe o vento, quando ele percebe onde ele estava, ele começa a afundar. Então Jesus estende a mão e o leva novamente para a superfície. Então Pedro, ele só fez o que fizeram com ele um dia. Então eu sempre digo, pastor, telespectador, que se aquilo que Deus me deu não servir para me poder servir alguém, para nada serve. Sim, verdade. Não é verdade? Um bom trocadilho então, de palavras. Eu trabalho com dependente químico há muitos anos e comecei internando pessoas dentro da minha casa. Porque alguém um dia fez por você. Porque alguém um dia me ajudou. Pessoas foram atrás de mim nas ruas. Na ocasião, eu estava foragido de um presídio, devendo anos de cadeia, viciado no crack. Aí, ou seja, eu já não conseguia mais êxodo no crime, porque eu havia me tornado dependente do crack. Eu conheci o crack, pastor Márcio, telespectador, no ano de 1987. O crack, ele surgiu em São Paulo, no Brasil, no ano de 92. Foi onde começamos, então, a ouvir falar do crack. Mas em 87, a droga era chamada de casca ou petilho. E nós fazíamos essa droga para utilizar. Em 94, eu estava foragido do sistema carcerário. Fui parar debaixo do viaduto do Ceasa, morador de rua, já na época casado e pai de 2 filhos. Virei morador de rua. Cheguei a pesar 38 quilos, pedi esmola no farol para fumar crack no final da tarde. Então essa foi a minha história. E um dia alguém se preocupou comigo. Passaram 2 semanas me procurando nas redondezas do CEAGESP, até que me encontraram, me trouxeram para casa, me deram alguns banhos e disseram que Jesus poderia mudar a minha história. Olha aí. E às vezes nós temos visto isso na sociedade, as pessoas estão muito impacientes. De certa forma, não é à toa, nós até entendemos, porque hoje o viciado pelas ruas, na vizinhança, ele às vezes furta pequenos objetos, pequenas coisas, furta dentro de casa para sustentar o vício. E a sociedade está vivendo de uma tal forma que não tem mais paciência, não aguenta mais. E ela é mais ou menos assim, o problema é do pai, da mãe, eu não tenho nada a ver com isso, e às vezes não quer, como dizer assim, se meter nessa problemática que a sociedade tem, ou vivencia. Mas a verdade é que é sempre bom nós estarmos prontos para estender as mãos, porque às vezes o que nós fazemos hoje vai repercutir por toda uma vida. Sim. Você imagina as pessoas que apostaram na pessoa antes da Aldinho, né? E o ajudou. Como, se essas pessoas ainda estão vivas, eu não sei, como elas não se sentem ao ver hoje um pai de família realizado, pastor de uma igreja, eu já tive o privilégio de ir lá, uma igreja grande, composta de inúmeras pessoas que estão ali, porque vê resultados no trabalho que o senhor faz, que trabalha, eu fui lá no Centro de Recuperação para ver pessoalmente o trabalho que o senhor faz nessa área da reintegração social e a diferença que o senhor tem feito dentro dessa área, porque hoje tem muita gente trabalhando nessa área, mas o senhor tem se destacado. Então, ver hoje o senhor, um homem que já viajou o Brasil, outros países fora, e contra fatos não existe argumento. Isso aqui é uma prova que o Evangelho funciona, que o Evangelho reintegra socialmente, muda vidas, liberta de verdade. E hoje nós temos aqui um exemplo do pastor Naldinho, uma pessoa que Deus fez. Quando nós falamos dessa questão, pastor Naldinho, hoje, eu queria abordar mais essa questão com o senhor da internação, da recuperação dessas pessoas. E hoje está sendo desafios, porque hoje nós temos muita gente trabalhando, às vezes, na área para recuperar o homem, dependente químico, mas nem todas as casas têm capacidade e condições para receber a mulher, que parece ser mais trabalhoso de lidar do que com o homem, eu acho, pelo menos dentro da minha concepção. Hoje o senhor tem, como que é essa questão? Como está preparada a casa Getsemane para receber? Recebe homem, recebe mulher, recebe adolescente, criança, como que é? Criança não é mais adolescente. Na realidade, pastor Márcio, hoje o mundo, né, está preocupado com o coronavírus. Porém, o coronavírus, ele ainda não está em todo o planeta, né, alojado em pessoas, mas a droga sim. Então a maior preocupação hoje deveria ser a dependência química. O coronavírus ainda não trouxe ao Brasil o que trouxe o crack, e o reflexo é a Cracolândia.
e outras minis cracolândias por aí. Então, as pessoas estão matando por conta de um celular, matando por conta de um cordão, de uma carteira, para poder fazer uso da droga. Então, hoje, a droga mata muito mais Do que o coronavírus. do que o coronavírus. Só que as pessoas parecem que não conseguem enxergar isso, né? Porque existem pessoas que têm interesse, né, na dependência química. Existem pessoas que têm interesse, né, que as pessoas não se libertem disso. E quando alguém quer fazer um trabalho, não consegue. Eu vou te dar um exemplo. Eu trabalho com dependente químico há 27 anos, né? Eu internava em algumas clínicas que na época eu conheci e fundei a Casa de Transformação Getsemane no ano de 2000 em São João da Boa Vista. Abrimos uma segunda unidade em Minas, né? E na época eu fazia viagens missionárias e trazia recursos para poder manter. Na época eu tinha uma média de 50 pacientes em tratamento, dividido nas duas unidades. 50 pessoas. 50 pessoas. E voltei para Osasco na ocasião para assumir minha primeira igreja como pastor em 2001, e permaneci com as clínicas até 2005. Na época eu já não conseguia mais dar a assistência que eu dava pela distância, né? Eu estava a quase 400 quilômetros da clínica. Então eu tinha que ir toda Minas semana. Gerais, no caso. A de São João da Boa Vista. Ah, tá. A de Minas ainda estava mais distante, né? E eu acabei fechando, doando totalmente a minha vida integralmente à igreja. Mas em 2007 eu tive um problema por conta de um processo meu antigo, pastor. Eu acabei voltando para a cadeia, né? Eu fui abordado no blitz de rotina voltando do monte e descobri que eu estava condenado num processo de 1992. Um processo assalto em antigo, no Indaiatuba, caso. processo antigo. Eu acabei voltando, fiquei 4 meses preso, 2 anos de liberdade provisória na rua. E foi quando eu reabri as casas de recuperação no ano de 2007, né? E na época eu já era chamado de louco, de maluco, por cuidar dessas pessoas. De trazer para dentro da minha casa drogados que eu nunca tinha visto antes. Que eu não sabia quem era o pai, quem era a mãe. E aconteceu que, na ocasião, quando eu saí do presídio, eu acabei indo para Calcaia do Alto, uma cidade, um bairro de Cotia, né? E lá eu reabri as casas de recuperação. E foi onde Deus nos honrou poderosamente. Chegamos a 300 internos em 5 unidades. 300? 300 internos. Eu sou pioneiro no Brasil, né, em trabalho compulsório. Por quê? A maioria das clínicas trabalham com os pacientes que aceitam o tratamento. O camarada que quer ir para a clínica, que reconhece que ele está dependente, que ele precisa mudar. Porém, aquele que ainda não chegou nesse reconhecimento, né? O camarada que ainda não conseguiu enxergar nele a necessidade de mudança, é um pouco mais difícil, porque a droga, ela rouba do ser humano a tomada de decisão, provado cientificamente. Por mais que a pessoa queira, ela não consegue. Quantas vezes eu cheirei cocaína chorando? Fumei crack chorando, porque eu não queria, mas era mais forte do que eu. Queria mudar. Eu queria mudar, mas força. eu não tinha forças. E aconteceu então que eu reabri as clínicas e me deixava muito indignado o entrar e o sair dos pacientes. Porque o camarada só permanecia internado se ele quisesse. Aí eu não quero, não tinha o que fazer, se eu não conseguisse convencê-lo, ele pegava as malas dele e ia embora, maior de idade, vou embora. E eu comecei fazendo a internação compulsória em 2000, em São João da Boa Vista, e não era internação compulsória legalizada, era cárcere privado, porque eu segurava o paciente por conta do histórico dele de agredir o pai, agredir a mãe, roubar a família, traficantes, né? Colocando em risco a vida dele e de outras pessoas. Aí fazia compulsória. E eu comecei a fazer compulsória. E aí eu retomei em 2007, nós tínhamos um grupo bom de profissionais, uma clínica onde nós tínhamos psiquiatra, psicólogo, enfermeiros, terapeutas, eu tinha 3 advogados que trabalhavam conosco. Nós começamos a trabalhar, montamos uma peça onde nós conseguíamos, na ocasião, interditar o paciente, provando que ele não tinha condição de estar em meio à sociedade, oferecendo risco para si próprio e para outros. E aí nós começamos legalmente, então, a fazer a internação compulsória. Ou seja, a internação é essa que ninguém quer, né?
Porque é um camarada que dá muito trabalho, tem que buscar o cara com resgate, o cara vem à base de remédio ou à base de camisa de força. E na ocasião eu cheguei a ter 90 involuntários numa tranca, né? E mais 210 pacientes espalhados em outras casas. É muita pessoa. Muita coisa. Gente. Nessa ocasião nós tínhamos um trabalho lindo junto à Fundação Casa, onde nós conseguíamos tirar menores de idade da FEBEM, da Fundação Casa, e trazer para casa, para a clínica. Como o senhor bem falou, existem clínicas que ajudam e existem clínicas que resolvem. Porque nem tudo que ajuda resolve. Então, ou seja, existem clínicas que o processo é de recuperação. Existem clínicas que o processo é de transformação. E transformação é muito maior do que recuperação. Você pega um camarada, o prende, o priva de fazer uso de droga, ele não vai usá-la. Mas e quando ele sair dali e tiver a liberdade? Quando ele voltar para a sociedade, ele vai continuar não usando ou volta novamente para o uso? Então o trabalho de transformação é um trabalho diferenciado, né? E isso é só Deus que pode fazer na vida de uma pessoa. Exemplo, Sim. A dependência química é considerada cientificamente como uma doença psicoativa. Não tem cura. Eu estou curado há 27 anos. Eu nunca tive uma recaída na minha vida. Ah, teve uma fase difícil que eu tomei uma cerveja. Ah, tive uma fase difícil onde eu fumei um baseado, eu cheirei uma carreira de cocaína. Eu nem palavrão eu falo. Há 27 anos eu não falo palavrão. Então na minha vida houve transformação de vida. Então você atribui a sua mudança, em primeiro lugar, a Deus. Sim. Só para me entender aqui, pastor, o senhor acha que a mudança de vida do dependente químico é algo que depende só de Deus, ou seja, Deus chega e transforma, ou também precisa de uma atitude da pessoa? Porque às vezes, a meu ver, não sei, talvez o senhor lida muito com isso, talvez o senhor possa me esclarecer aqui. Porque a meu ver, às vezes a pessoa ela espera muito assim, que Deus a transforme, como o senhor disse, sobre o poder da transformação, eu acho Sim. incrível, mas ela quer meio que fugir da responsabilidade dela na decisão. Então, assim, não seria que o senhor decidiu que não voltaria mais e Deus transformou por intermédio dessa sua decisão? Como o senhor colocaria isso? Pastor Márcio, a Bíblia fala sobre esse texto, né, do paralítico do tanque de Betesda. E quando o anjo descia, que agitava a água, a Bíblia diz que o primeiro que adentrasse era curado de qualquer mal. Então, ou seja, eles teriam que se esforçar a ponto de adentrar ao tanque. Mas havia um cujo a sua esperança estava no ser humano, cujo a sua expectativa estava no ser humano, e Jesus, olhando para ele, fez a ele uma pergunta: queres ficar são? Ele disse: eu não encontro um homem sequer que quando o anjo vem agitar a água me lance no tanque, mas sempre vem outro antes de mim. E Jesus pergunta se ele quer. Então é necessário o querer do homem Para a atuação de Deus. para a atuação de Deus. Sim. Então quando o ser humano não quer, Deus não atua. Ah, então por que fazer uma internação compulsória? Por que fazer uma internação involuntária? Existe o processo da abstinência, pastor. Existe o processo da abstinência, telespectador, de quando um paciente está num tratamento, que o desejo dele é fazer uso de droga. E quando a abstinência vem, o comportamento dele fica agressivo. Então ele quer sair, ele quer ir embora, ele fala que não precisa, que ele está bem. A gente chama, né, o chá de jatobão, ele toma o chá de jatobão e fala que não precisa mais, que não vai mais fazer uso de drogas. Então esse período, ele precisa ser contido. Porque ele não tem o domínio da razão. Ele precisa ser contido. E essa abstinência é uma abstinência que vai durar de 60 a 90 dias. E quando passa essa fase, que ele cai em si, ele começa então a se abrir para o tratamento, a aceitar o tratamento. É onde Deus começa a intervir. Ontem eu levei 4 alunos para o culto na igreja. 2 deles, tá? Um de 24 anos, o Jonathan, e o Danilo, de 20 anos. Tanto um quanto o outro, a gente teve que conter, porque eles foram para casa e não queriam ficar. Hoje, as famílias vão na visita, já tentaram levá-los embora, eles disseram que não vão. Eu quero continuar, eu quero aprender mais, eu preciso receber mais de Deus.
Então são pessoas que têm todo o livre-arbítrio dentro da fazenda, acesso, e a gente sabe que não vai fugir, que não vai correr, porque eles estão presos em Cristo. Se libertaram das drogas e agora estão aprisionados em Deus. Cristo, no bom sentido. Então é isso. E aí, a partir daí, nós começamos a fazer um trabalho feminino, como o senhor bem falou. Eu prefiro trabalhar com 200 homens do que trabalhar com 10 mulheres. Por isso que nós encontramos muito poucas casas femininas. Mas são almas, são pessoas que precisam de tratamento. E nós temos, né, algumas casas excelentes, como em Itatiba nós temos uma casa de alto padrão, nós temos casa aqui na Grande São Paulo, na Baixada também. Temos um trabalho específico hoje para menor, porque eu não posso hoje colocar menor com maior. Eu posso até ir preso por esse motivo. Mas o senhor trabalha com menores? Sim, nós trabalhamos. Nós temos casas onde nós cuidamos só de menor, né? É óbvio que são casas que têm um custo, porque o governo não ajuda, não custeia em nada. Quando eu tinha 300 pacientes, só de alimentação por ano, nós investimos aproximadamente R$500 mil. São 4 alimentações por dia, pastor. Café da manhã, almoço, café da tarde e janta. Agora você imagina 1.200 refeições com pessoas no processo de abstinência todo dia. É muito trabalho. O custo hoje de um paciente é de R$1.000 mês. Para a gente poder, então, custear água, luz, funcionário, alimentação, todas as despesas de uma pessoa. Um custo hoje para o governo de um preso é de R$4.000. E o camarada não sai dali... Reintegrado socialmente. Reintegrado. Sai pior do que quando entrou. Tá entendendo? Então é complicado, né? E o governo não se atenta a isso. Fecharam milhares de clínicas de 2012 para cá. Clínicas que não dependiam de 1 centavo do governo. E a vigilância sanitária veio e acabou fechando muitas clínicas, colocando para a rua pessoas que estavam, muitas delas em vaga social, porque foram pegas nas calçadas, foram pegas nas ruas. Se alguém quiser ver o trabalho que nós fazemos, depois eu vou passar aqui o meu Instagram, o meu Face, para ver os resgates que nós fazemos de pessoas que estavam morando na rua há 3, 4 anos, que hoje moram na fazenda, trabalham conosco e ajudam a reintegrar outras pessoas. E hoje eu estive visitando a Casa de Recuperação, ou uma das, em que o pastor Naldinho trabalha com uma equipe. Aliás, eu quero parabenizar, pastor, uma mega estrutura, uma fazenda com uma estrutura incrível, um lugar bonito, com paisagem, com árvores, sabe? Nós percebemos o zelo, o cuidado que o senhor tem ali com aquele local e como que as pessoas estão sendo tratadas ali. Porque ali tem um processo, uma higiene mental, só olhar aquele monte de árvores, aí tem um açude, né, de pesca, isso, área de churrasco, campos de futebol, verde, piscina, campo de futebol, áreas verdes. Então só a higiene mental ali é algo fora de série. E trabalho. Tem muito trabalho também. E tem o trabalho. Tem que ter uma terapia ocupacional, né? Então a gente não quer criar uma fábrica de vagabundos, né? Até mesmo porque nós os devolvemos à sociedade, né, com toda a sua vida regrada. Porque o dependente químico, ele tem uma característica, né, de tudo que ele começa, ele não termina. E ele troca, né, ele troca o dia pela noite, o negócio fica muito sério, né, a noite pelo dia, enfim. Então nós temos horários, temos regras, temos o trabalho, temos os dias de lazer, como o senhor bem falou. O espaço que nós estamos é um espaço de 16 alqueires. São 400 mil metros. 400 mil metros. Então nós temos animais que nós criamos, eles que cuidam, nós temos horta, nós temos o açude, onde nós criamos peixes, né? E tudo isso para o próprio consumo. Tem campo de futebol, tem piscina, tem uma mesa de bilhar, 2 cultos diários, que é a parte primordial do tratamento. Então nós temos um culto de manhã e um culto à noite todos os dias. Olha aí, isso é incrível. Pastor Naldinho, é um assunto muito vasto. Sim. E polêmico. Nem todos na sociedade querem colocar as mãos para lidar com isso. E nosso tempo é muito curto, mas eu quero dizer que foi muito bom receber o senhor aqui. As informações para o nosso público que está em casa, eu sei que foram viáveis, eu sei que vai dar assim uma nova dimensão, um novo prisma para as pessoas olharem essa questão do dependente químico.
E eu quero agradecer o senhor por estar conosco, por separar um tempo da sua agenda. Eu sei que não é fácil, a vida corrida que o senhor tem. E eu quero agradecer. Eu gostaria que o senhor deixasse para nós todos os seus contatos, endereço da igreja, da casa de recuperação, tudo para que a família, talvez alguém aí que está nos vendo no nosso programa, tenha alguém vivendo uma situação como essa, se identificou com o pastor Naldinho, com o ministério dele, com o chamado dele, e você gostaria de procurá-lo. Pastor, o senhor tem liberdade para isso a partir de agora. Pastor Márcio, quero agradecer. Quando precisar, sinta-se à vontade de me convidar. A gente debater outros temas também, mas esse tema é um tema atual, que tem preocupado aí, né, os governos aí de todos os países, né, por conta de jovens e senhores e mulheres e crianças envolvidos com o uso das drogas. Mas qualquer pessoa que quiser me procurar, tá? O meu telefone pessoal, que é o meu zap, é 973966264, 973966264. O meu Instagram é pr.naldinhooficial, é o meu Instagram, você pode me seguir lá. E o meu Face é Naldinho Getsemane, Naldinho Getsemane. Nossa igreja está na rua Yoshi Yamamoto, número 51, no Jardim Novo Osasco, atrás da Aviação Osasco. Nossa clínica fica em São Roque. É só colocar aí no Google Fazenda Getsemane Mairink. Fazenda Getsemane Mairink. Você vai encontrar lá a localização da fazenda, mas pode me chamar, se a gente puder atendê-lo. De repente você tem um parente, um filho, alguém conhecido que precise de um tratamento, eu estaria à disposição. Que Deus os abençoe poderosamente. Pastor Márcio, muito obrigado pela oportunidade. Que Deus abençoe a todos vocês, telespectadores. Obrigado mais uma vez. Fica aqui uma palavra a todos os nossos ouvintes. Dependência química, o tóxico, é uma fase. Mas normalmente, na sua maioria, a porta de entrada são drogas lícitas. O álcool, o tabaco. Então pense bem, não é só com a maconha, a cocaína e o crack que você deve se preocupar. Também com o álcool e com o tabaco, que é a porta de entrada. Pense nisso. Deus quer que você tenha saúde, que você tenha vida e que você seja livre. Que Deus, na pessoa de Cristo, te abençoe. Ficamos por aqui. O Povo de Deus em Foco, nosso programa. E que Deus possa te abençoar a cada dia mais. Muito obrigado.